Para você vender mais no digital, você deve ter um nicho específico e só falar sobre aquilo, só falar sobre aquele assunto, ou você é o seu nicho e você deve produzir conteúdo sobre você e sobre os seus interesses? Essas são duas formas diferentes de você enxergar o mercado digital, enxergar a estratégia da criação de conteúdo e marca pessoal para você conseguir escalar a sua operação e vender mais seus produtos, serviços ou mentorias. Eu quero passar uma visão para você, uma visão já baseada em 6 anos de vivência no mercado digital, porque já fazem 6 anos que eu vivo disso e faço dinheiro com isso, para que você consiga tomar uma decisão melhor. Porque uma coisa que eu percebi é que as pessoas elas têm muita dificuldade de escolher um nicho ou entender se isso de fato faz sentido para elas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de produzir conteúdo e aí quando eu vou olhar o projeto dessa pessoa, ela simplesmente não se encaixa no nicho que ela escolheu, ela não consegue produzir conteúdo sobre aquele assunto por muito tempo. É claro que existem prós e contras de você ter um nicho específico e de você não ter um nicho específico e simplesmente falar sobre os seus interesses, que seria uma coisa mais abrangente. Vamos falar primeiro sobre você ter um nicho de atuação. Quando você tem um nicho, vamos pegar por exemplo, eu sou o Luke e eu produzo conteúdos de marketing para advogados. Ponto. Não vou falar de marketing para mais ninguém, eu só vou falar para advogados. Não vou fazer um conteúdo mais abrangente. Quando eu faço isso, eu automaticamente já me posiciono como uma autoridade, porque você ter um nicho facilita o posicionamento de autoridade. Uma empresa, ela sempre vai tender a contratar alguém que é especialista no mercado dela. Então, um mercado de advocacia, pegando como exemplo aqui, esse escritório, ele não vai querer pegar uma agência de marketing. Ele vai querer pegar uma agência de marketing especializada no jurídico. Porque existem vários trâmites, existem várias coisas específicas do mercado deles. Então, se uma pessoa só trabalha com o mercado de advocacia, só fala com esse mercado, ela tende a ter uma posição maior de preferência ali na lista de escolhas dessa empresa. Isso vai fazer com que eu tenha uma base mais qualificada, ou seja, eu vou ter sempre o mesmo tipo de cliente entrando na minha base, advogados, porque eu só vou falar para advogados. Eu vou ter sempre o mesmo status. Vou ser conhecido como o cara que só fala de marketing para advogados, eu vou ser conhecido como o marqueteiro dos advogados, e eu vou ter muita indicação nesse mercado, porque todo advogado vai falar, mano, quem conhece, quem sabe disso, é esse cara aqui, é o Luke, ele só fala sobre marketing para advogados. Então, por mais que eu tenha uma audiência menor, porque eu vou ter uma audiência menor, eu vou ter, tipo, poucos seguidores, tipo 2 mil, 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores no melhor dos casos, só que vão ser seguidores ultra qualificados. E isso daí vai fazer com que minha audiência seja pequena, mas eu consiga vender muito. Só que o ponto negativo disso é que eu vou passar a vida inteira só falando a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa todos os dias de uma forma repetida, vou parecer um disco riscado e é isso, minha vida vai ser isso. Simplesmente vai ser dessa forma, vai ser muito sistemática, que é o que eu vejo acontecendo no perfil de quem é totalmente nichado. A pessoa ela produz o mesmo conteúdo para a mesma pessoa há muitos anos, sempre falando do mesmo jeito. Isso é uma coisa ruim? Depende. Depende mais de você do que de mim, do que da situação no caso, porque uma coisa que eu não vejo ninguém falando sobre isso, cara. Puta que pariu, eu queria ver mais pessoas falando sobre isso e não tem. Todo mundo tem a sua própria personalidade. A sua personalidade, o seu jeito, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interagir com as coisas que você gosta, as coisas que você aceita e as coisas que você não aceita nem fudendo na sua vida. E as pessoas não levam a personalidade delas em conta na hora de tomar algumas decisões. Como, por exemplo, por acaso você é o tipo de pessoa sistemática que consegue fazer a mesma coisa todos os dias sem enjoar? Será que você é esse tipo de pessoa? Será que você é o tipo de pessoa que consegue fazer a mesma coisa de forma interrupta todos os dias da sua vida por muito tempo? E você vai ficar feliz com isso? Porque tem gente que vai entrar numa depressão profunda falando sobre esses temas. Vai ter gente que vai entrar numa depressão profunda de ter esse tipo de rotina, vai ter gente que não vai aguentar. Inclusive essa palavra, rotina, é uma coisa que vai mandar muito. Esse é o tipo de rotina que você quer ter? É isso que você quer para sua vida? E eu não tô fazendo esse questionamento como se fosse uma coisa negativa. É só para você realmente ter uma reflexão mais profunda e tomar uma decisão que vá de encontro com o que você quer para sua vida. Porque você ter um nicho específico de atuação e produzir conteúdo nichado e só vender para aquele nicho vai dar muito resultado. Ou você produzir um conteúdo mais genérico sobre você, sobre seus interesses, também vai dar muito resultado. Mas as duas coisas, elas exigem de você uma rotina onde você vai todos os dias produzir sem parar. Então você tem que entender qual desses dois cenários você consegue se comprometer
e fazer da forma mais leve possível. Tem gente que vai conseguir falar sobre a mesma coisa com muito mais facilidade do que eu ou do que você, talvez. Então essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer para escolher qual tipo de criador de conteúdo você vai ser. Você consegue ser o cara que fala só sobre uma coisa a vida inteira e tá tudo bem com isso? Ou você é um cara que tá sempre mudando ali, tá sempre evoluindo e quer falar sobre outras coisas, e isso vai ser mais leve para você? Então esse é o primeiro ponto. Agora, falando sobre você ser o seu nicho e você produzir conteúdo sobre temas diversos da sua vida. Esse conceito de você ser o seu nicho vai fazer com que você produza conteúdo sobre aquilo que você tem vontade de falar. Não é que você vai sair produzindo conteúdo sobre, agora eu vou falar sobre animais, agora eu vou falar sobre marketing, agora eu vou falar sobre o clima, agora eu vou falar sobre jogos. Não, você vai ter um direcionamento. Tipo, eu gosto de falar, vou pegar meu caso como exemplo, eu gosto de falar sobre negócios. Só que negócios não é extremamente um nicho, né? Ele é um mercado, só que é um mercado muito abrangente. Eu gosto de falar sobre marketing. Puta abrangente pra caralho. Só que no caso dos advogados é realmente nichado. Então, quando você produz um conteúdo sobre você, você vai ter mais abrangência, você vai ter mais temas para falar, você vai falar de uma forma mais ampla e você vai ter mais pessoas te seguindo, porque mais pessoas vão se familiarizar com a sua mensagem vai chegar para mais pessoas, você vai viralizar mais vídeos, então você vai ter uma audiência maior. Só que essa audiência maior não necessariamente vai significar que você vai vender mais, porque, tipo, se eu criar um treinamento, de marketing, eu crio um treinamento de marketing, aí às vezes o nutricionista que me segue, ele vai achar que aquele treinamento não é para ele. O médico pode achar que é para ele, mas ele vai ter dúvida. Então, essa falta de especificidade na comunicação de você ser o seu nicho vai fazer com que você venda menos. Mas ainda assim, no longo prazo, meio que esses dois modelos de criação de conteúdo, eles se equiparam, tá? Então, os dois fazem muito dinheiro e vai te deixar muito rico. Pode acreditar. A grande questão aqui, voltando no questionamento que eu fiz agora há pouco, é qual dessas formas vai fazer melhor para sua vida? Simples assim. Agora eu vou me colocar aqui como exemplo, porque eu tenho um Instagram, meu Instagram principal, ele atualmente está com mais de 10 mil seguidores lá. Eu criei um novo Instagram do zero e eu pretendo crescer só esse Instagram agora. Eu quero parar de trabalhar no meu Instagram principal e crescer um novo Instagram. O meu Instagram principal, eu cresci ele de uma forma totalmente nichada. Eu só falava sobre venda de serviços, porque nos últimos 2 anos que eu venho trabalhando no digital, eu só estava vendendo serviço. Eu criei uma operação de serviço e vendia serviço. Eu vendia serviços de 3 a 12 mil reais. 3 a 12 mil, não, 3 mil a 12 mil reais todos os meses, e eu queria falar só sobre estratégias de venda de serviço. Então, quem era mentor não me seguia. Quem era um profissional do digital que vendia treinamento não me seguia, porque eu só estava falando sobre venda de serviço. Então, eu tenho muito seguidor que é designer, editor de vídeo, copywriter, social media, gestor de tráfego, que seguiu esse perfil para pegar as estratégias de venda de serviço. Então, é um perfil totalmente nichado. Só que eu falei assim, eu vou começar um perfil do zero, eu vou começar um canal do YouTube do zero e eu não vou ter um nicho. Agora eu vou pelo outro caminho. Eu vou pelo caminho de eu mesmo ser o meu nicho e produzir conteúdo sobre os assuntos que eu quero falar e, mano, quem receber, recebeu e foda-se, eu não vou nichar nada. Pelo menos não agora no começo. Depois, se eu achar que faz sentido, eu mudo esse posicionamento. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque uma grande dificuldade que eu tive para crescer aquele perfil e manter ele foi exatamente da consistência. Porque eu percebi que eu não sou o tipo de pessoa que aguenta ficar fazendo a mesma coisa todo santo dia, por milhares de dias diferentes, e isso fica muito monótono pra mim. Eu simplesmente não aguento. E, porra, caralho, eu não tenho que me forçar a ser alguém que eu não sou. Eu tenho que entender quem eu sou e começar a usar isso a meu favor, respeitar as minhas limitações, entendeu? Eu tenho meus benefícios e meus malefícios, as coisas que eu sou bom, as coisas que eu não sou tão bom assim, sou meio ruinzinho. Então eu tenho que entender isso. Então eu comecei esse canal no YouTube e tô começando os novos perfis com a premissa de que eu só vou produzir conteúdo mais amplo, mais genérico, mais aberto e vou deixar que com o tempo as coisas tomem forma. Porque dessa forma eu vou conseguir fazer tudo de uma maneira mais leve, por muito mais tempo, e eu já tô sentindo isso. Cara, só nos últimos... Eu comecei esse canal, acho que hoje é dia 22 de fevereiro, eu comecei esse canal não tem nem 10 dias. E eu já gravei mais de 40 vídeos, cara. 40 vídeos, entre vídeo longo e vídeo curto. Enquanto no outro perfil, eu não tinha feito 40 vídeos nem em 3 meses. Eu tô me sentindo muito melhor trabalhando dessa forma do que trabalhando com o nicho. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque provavelmente o motivo pelo qual você não consegue escolher um nicho, você não consegue trabalhar de forma consistente e ter resultado aqui no digital, é porque você não tá respeitando as suas limitações, você não tá respeitando a sua personalidade. Você tá tentando se encaixar na regra que funciona para outra pessoa e não para você.
tipo, cara, eu poderia encerrar esse vídeo aqui, entendeu? Primeira coisa que eu sugiro que você faça será você criar conteúdo mais abrangente, falar sobre coisas que você gosta de uma forma mais leve, mais livre, produz conteúdo sobre isso e depois você vê para onde que você quer levar isso. Você vê se isso é realmente o que você gosta, se você se vê daqui 10 anos produzindo conteúdo sobre esse assunto. Saca? Então, começa sendo você o seu nicho, testa e vê se você gosta disso. Porque tem gente que não vai gostar disso também. Vai falar, cara, eu não curto ficar falando de forma abrangente, não curto ficar falando sobre as coisas que eu gosto, eu quero falar só sobre esse assunto específico. Então, beleza, vai naquele assunto. Mas você pode começar de uma forma mais aberta e aí depois você vai segmentando. Você tem que entender quem você é primeiro. E muita gente tenta criar conteúdo, tenta produzir uma página, crescer um canal aqui, criar uma personal branding, sem adotar a personalidade dela para o negócio. É simples assim. Então, se você conseguir adotar sua personalidade, se você entender o que vai funcionar para você, antes você vai ter resultado. É assim que o jogo funciona. E para você entender isso da forma mais rápida possível, você tem que produzir em volume. Você tem que testar, você tem que produzir vários vídeos, você tem que ver qual vídeo funciona melhor pra você, de que jeito você se sente mais feliz e mais tranquilo gravando. Se é fazendo um daily vlog, se é colocando uma câmera estática e falando com a câmera, se é criando um roteiro ou se é falando de uma maneira freestyle, você tem que entender qual que é seu estilo. Então você produz muito volume de conteúdo para você encontrar o seu jeito de falar, o seu estilo, e aí depois você dobra a produção naquele jeito de falar, naquele estilo de vídeo que você gostou de produzir. E aí sim você vai estar segmentado para você ter o sucesso que você quer. Então, cara, é você levar em consideração a sua aptidão, né, as suas habilidades, o seu psicológico, aquilo que você sabe que está pronto para fazer, que você sabe que você vai conseguir fazer, que você vai gostar. E aí, a partir disso, você começa a dar all-in no seu projeto. Então, se você ainda não sabe se você tem que escolher um nicho ou qual nicho escolher, começa com essa simples pergunta. O que você gosta? O que você tem experiência? O que você consegue se ver fazendo daqui 5 anos, daqui 10 anos? Não quero que você pense em uma coisa que você vai ficar fazendo só por 3 meses. Você precisa pensar mais longe. Porque se você quer viver disso, presta atenção, isso é muito importante. Se você quer viver da produção de conteúdo e fazer venda no digital, você precisa se ver no futuro vivendo essa vida. Porque você quer viver dela. Então você vai viver esse ano, e o próximo, e 5 anos à frente, e 10 anos à frente. Então, como você se vê vivendo essa vida no digital? É simples assim. Então, com base nisso, você vai escolher se você quer um determinado nicho de atuação ou se você quer falar sobre aquilo que tocar no seu coração e dar play na câmera. Se você gostou desse vídeo, segue aqui o canal. Todos os dias eu tô postando conteúdo diário sobre marketing, vendas, criação de conteúdo para que você consiga vender mais seus produtos, serviços ou mentorias aqui no digital. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.